Tá, agora tá ao vivo. Vamos ver. Fazer o teste aqui com o pessoal. Se já deu o vídeo ao vivo lá na nossa página do Facebook. Se a gente está ao vivo, né? Tem que ver com o pessoal se já deu. Que é a primeira... tá ao vivo já. É a primeira vez que a gente faz esse tipo de vídeo, né, pessoal? Então, vocês vão ter que hoje ficar um pouco, né, ter um pouco de paciência com a gente, mas estamos ao vivo no Facebook, né, para as pessoas acompanharem, para poderem acompanhar essa nossa conversa com a nossa companheira, amiga, né, que a gente tem o prazer de ter aqui hoje, junto com a gente, a Inês Soria. A Inês Soria, né? Soria. Eu estava mexendo com a Inês ontem, né? Que o nome dela, ele é lá da Espanha, de uma localidade da Espanha, enfim. Bem interessante essa história. Bom, mas vamos começar no nosso tema, né? Nosso tema hoje, a primeira convidada para a gente falar sobre a saúde, sobre o que a gente tem vivenciado, é a Inês. A gente está, pelo mandato, né, tentando fazer vários outros vídeos, né, chamando as pessoas nesse tempo que a gente está, né, em isolamento, né, com essa medida de isolamento, para a gente poder conversar, ampliar nossa reflexão, né, com nossa consciência sobre o que está acontecendo. Então, a Inês, como é uma trabalhadora da área da saúde, né, enfermeira, ela vai falar um pouquinho sobre ela, vai nos trazer essas reflexões e o seu conhecimento, né, para a gente poder também ampliar isso que a gente tem pensado, né, sobre a questão da saúde pública. Então, a nossa conversa hoje vai se dividir em alguns momentos, né? Primeiro momento, a Inês, vou pedir para ela fazer uma apresentação, né, de quem ela é, enfim, do currículo dela, né? Depois a gente vai partir para alguns pontos, né, de reflexão sobre temas que a gente vai refletir, né, pensar. O primeiro vai ser uma avaliação sobre esse momento, né, sobre tudo que a gente tem vivenciado, né. O segundo momento, o SUS, né, a defesa que a gente faz do SUS, porque a gente tem falado sobre a importância, né, da gente defender o nosso sistema único, falar sobre isso, né, a história, enfim, o que faz o sistema único, por que a gente tem que defender. E um terceiro ponto, a questão do investimento em saúde, porque não adianta a gente defender, né, a defesa tem que fazer por investimento também. Né, sem dinheiro, sem, de fato, o poder público investindo em saúde, a gente não tem como dar conta de toda essa demanda que a gente tem. Né, e a questão da pesquisa, enfim. E, por fim, a gente, né, vai encerrando o nosso vídeo com as considerações finais. Então, agradecer a todos e todas que estão aqui, né, acompanhando essa nossa transmissão, agradecer o pessoal né, da equipe, agradecer o Fabrício Sanches, que foi um companheiro que nos auxiliou ontem, né, para poder estarmos utilizando essa ferramenta, essa plataforma, né, para a gente poder dividir com a Inês, e principalmente a Inês por estar aqui com a gente, se dispondo a conversar. Obrigada, Inês, é um prazerzão nosso de ter aqui junto com a gente. Então, tua apresentação, Inês, quem tu é, enfim, né? Bom, então, assim, o prazer é todo meu, né? O convite me honra muito, porque tem uma identificação muito, muito grande contigo, né? Com as ideias que tu defende, tu tá sempre do lado dos trabalhadores do Sistema Único, tu tá sempre do lado da população que utiliza o Sistema Único de Saúde. Então, para mim é uma satisfação, eu tô em casa, literalmente, né? Para a gente fazer essa conversa nesse momento que estou muito feliz.
Então, eu sou enfermeira, né? Tenho graduação pela Universidade Federal de Pelotas, eu tenho muito orgulho de dizer que a minha formação, ela aconteceu aqui na nossa instituição, que é uma instituição referência no mundo inteiro, né? Eu já atuei em assistência em equipe de estratégia de saúde da família, já atuei como fiscal do Conselho Profissional de Enfermagem aqui no Rio Grande do Sul, já atuei, inclusive, na Força Nacional de Fiscalização do Conselho Federal de Enfermagem, e atualmente eu sou servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde, com lotação na nossa coordenadoria aqui, então, que tem sede em Pelotas. E agora, nesse momento, né, depois de 2 anos coordenando a política de saúde mental, eu passo, então, para um outro departamento, que é o Departamento de Vigilância Epidemiológica, e a gente está trabalhando aí para fazer um plano de enfrentamento também das doenças e agravos crônicos não transmissíveis e levantando os dados, né, da nossa região. Então, é um prazer muito grande, reitero isso, e para começar, então, falando aí desse momento atual, né, que a gente está vivendo uma pandemia, né, já vivemos epidemias importantes também no Brasil, Zika, né, tivemos também a pandemia da H1N1, o Sistema Único de Saúde sempre foi muito atuante, deu excelentes respostas para a população, e nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa reforçar os princípios do Sistema Único, reforçar e lembrar quais são esses princípios e a gente buscar em todas as ações do Sistema Único a garantia exatamente desses princípios. O momento, então, que a gente vive de pandemia, ele é um momento extremamente grave, delicado, é uma pandemia que o vírus que está aí em circulação, ele tem uma transmissibilidade muito rápida, então os casos eles vão tendo sempre um crescimento exponencial, né? Hoje a gente está com 1.500.000 pessoas no mundo infectadas, né, com casos confirmados e mais de 100.000 mortes em todo o mundo confirmadas por este vírus, né, por esse novo vírus que é uma zoonose, né, e no Brasil hoje a gente fechou dados às 14h30 com 1.050 mortos e quase 20.000 casos confirmados, né, então os números eles estão crescendo exponencialmente a todo dia. No Rio Grande do Sul já fechamos 15 óbitos hoje e 635 casos confirmados. Então, a gente precisa reforçar aquelas medidas, né, que são as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, as medidas que têm evidência científica, conscientizarmos o máximo possível a população para a adoção dessas medidas, né, para que a gente consiga achatar a nossa curva de crescimento desses casos e a gente ter capacidade instalada no Sistema Único para atender as pessoas que vão necessitar, então, de atendimentos mais especializados, né, daqueles indivíduos que apresentarem as formas graves. Então, o momento é muito delicado e a gente precisa mais do que nunca reforçar a importância do Sistema Único, né? O mundo inteiro se sensibiliza nesse momento para a importância de que todos os países tenham sistemas públicos, porque não são todos que têm, e nós temos essa grande revolução social que é o Sistema Único de Saúde, uma conquista dos sanitaristas brasileiros, né, que desde o final da década de 70 vem lutando para consolidar a cada dia esse sistema que ele vislumbra uma perspectiva de atendimento universal, igualitário, com equidade, com todos os princípios daquilo que a gente sempre imagina e sonha para uma sociedade minimamente civilizada, né? O SUS consegue reforçar na gente o que tem de melhor na humanidade, né? Que é isso, é de tu atender a todos, sem distinção nenhuma por qualquer crença, ideologia, raça, enfim, gênero, nada. E o SUS se propõe a isso é uma grande revolução, e nós brasileiros temos que ter orgulho desse Sistema Único e defendê-lo para que ele tenha cada vez mais investimentos, para que ele possa dar as respostas nos indicadores de saúde da nossa população, que a gente consiga expressar em políticas de saúde melhores condições de vida, né, para o nosso povo, e a gente trabalha com muita paixão no Sistema Único exatamente para isso, assim, para consolidar os seus princípios e para consolidar uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Inês, e a gente tem visto, assim, né, falando do Sistema Único, eu confesso, assim, que eu fui aprender sobre esse sistema, né,
quando eu entrei no Conselho Tutelar, porque aí a gente vê, porque até a gente se dá conta, né, dessa política, custa um pouco. Então, quando eu entrei ali, que eu fui vendo como é que ele funcionava, como é que estava se encaminhando, como é que se encaminhava tudo. Hoje, óbvio, né? A gente, a cada dia, tem se apropriado mais disso, né? E a gente vê aí o Sistema Único de Saúde, né, o sistema brasileiro, como uma referência para outros países. E agora, nesse momento, a gente vê que tudo isso que se construiu, que se fala sempre, né, Inês? Eu conheci a Inês na luta da saúde mental, né? Para a integralidade do ser humano, a saúde integral, enfim. Eu também aprendi tanto com a Inês e aprendo todos os dias, né? E aí a gente vê o quanto que os outros países que não têm um sistema público, né, de saúde, os Estados Unidos está um absurdo, né, Inês? Porque lá não tem, e é referência, né, na economia, e olha o que está acontecendo, né? E aqui, infelizmente, né, nesse momento crítico, a gente tem, no mínimo, 2 inimigos, infelizmente. A gente tem o coronavírus, que aí, né, vai fazer com que, se a gente não tem investimento no sistema público, né, no sistema único, se a gente não tiver investimento aí e organização nesse sistema, ele vai colapsar com certeza, se não tiver outras políticas junto, né? Então a gente vê aí que tem o coronavírus, né? De inimigo, nós temos um governo que é totalmente inimigo da ciência, inimigo do público, do sistema único, porque tu vê, eles, né, para tirar dinheiro da saúde, eles são os primeiros. A privatização dos hospitais, né, foram uma das primeiras medidas que passaram, inclusive, né, como proposta pelo governo Bolsonaro. E aí a gente vê um horror, né, um show de horrores desse governo que, enfim, tem atacado a ciência, tem trazido ideias que não estão comprovadas ainda, como a cloroquina, né, enfim, e tantos outros, o isolamento vertical, né? Então, assim, é um horror isso, né, Inês? A gente tem que estar lutando para defender algo que a gente há anos defende, né, e luta, e ainda, além disso, temos aí um governo, né, que tem feito barbaridades e que tem feito com que a gente retroceda, né, no quanto a gente poderia já estar avançado nisso, porque a gente tem uma referência aí, né? Bem tenso isso do governo federal. Na verdade, assim, é um retrocesso muito grande, e esse retrocesso ele começa em 2016, quando a gente tem a emenda constitucional 95 aprovada no Congresso Nacional, né? E essa emenda constitucional, ela já prevê o congelamento do financiamento do Sistema Único, que já ocorre desde 2018, final de 2018 na prática, porque o orçamento de 2019 foi com base, né, nas receitas de 2018. Então, a gente já vem com retrocesso a partir disso, porque quando a gente fala em prestação de serviços, né, serviços de excelência, de qualidade, né, cuidado com base em evidência científica, a gente precisa de recurso, de dinheiro. A gente não faz saúde pública sem dinheiro. Essa que é a realidade. Porque o Brasil não é sequer independente em termos de tecnologia. Então, a gente precisa comprar, importar tecnologia que vai ser, então, incorporada no nosso sistema público. Embora a gente tenha os centros de pesquisa de ponta no nosso país, que fazem pesquisas de excelência, a gente começa aqui em Pelotas com um excelente exemplo, que é o Centro de Epidemiologia da Universidade Federal, a gente chega até a Fiocruz, que tem um nível de excelência que hoje está fazendo os exames, né, imunológicos para entender esse comportamento adaptativo do vírus, de vírus, de amostras que estão vindo do mundo inteiro. Exato. E que isso, pouquíssimas instituições no mundo são referência para isso, né? A gente tem grandes instituições no país capazes, né, instituições de pesquisa de excelente qualidade, que incorporam saber e tecnologia no sistema único, mas a gente tem baixo investimento, tanto em pesquisa quanto no desenvolvimento, né, dessas pesquisas para que elas cheguem, né, na ponta, na prestação do serviço, lá onde ela tem que ser alocada. Então, é lamentável o momento político que a gente vive, porque é um momento que a gente deveria estar de mãos dadas com a ciência, com as melhores evidências possíveis para a gente fazer esse enfrentamento dessa pandemia horrorosa, e a gente está tendo exatamente esse movimento
movimento anti-ciência fortalecido e a gente incorrendo em graves riscos aí de colapsar o sistema e não conseguir dar as respostas que a população precisa que o sistema dê, né? Então, muito lamentável esse momento político que a gente vive, não é dessa forma que os países que estão conseguindo fazer bons enfrentamentos, eu cito a Alemanha, né, com uma taxa de letalidade de 2,1%, que não tem um sistema público universal como nós, mas que está se valendo do que tem de mais moderno, de evidência científica e conseguindo fazer esse enfrentamento. Então, é a partir dessas boas experiências que a gente tem que reforçar, que a gente também tem que caminhar assim. Eu acho que tem uma questão também importante para a gente ressaltar, foi um pronunciamento que o Macron fez, né, nesta última semana, e ele é o símbolo máximo do liberalismo no mundo, ele defende políticas de austeridade, né, estava lá fazendo reforma na Previdência dos seus trabalhadores e destruindo o sistema de previdência né, do país, que ele fez uma autocrítica pública, dizendo que é preciso repensar o estado de bem-estar social, que se não se fizer, né, esse resgate da importância do Estado estar a favor das pessoas, não existe, não vai ser só essa pandemia que poderá nos levar à terra arrasada, né? A gente já está colapsado enquanto humanidade, a gente destrói o meio ambiente, a gente invade os espaços que são, né, da nossa flora, da nossa fauna, a gente não respeita esses espaços, a gente tem esse surgimento dessas doenças, e entre outras que a gente já poderia ter controlado, e a gente não consegue controlar porque a gente está com o meio ambiente degradado, porque a gente não está pensando nisso, a gente está pensando apenas, né, em ampliar a atividade econômica, ampliar o lucro das grandes empresas, né, tanto que a quarentena, ela não está funcionando como ela deveria funcionar no país, porque existe um segmento na sociedade que quer continuar o seu lucro, né, então a atividade econômica, ela não pode parar no entendimento dessas pessoas, né, então o lucro acima da vida, e aí os resultados a gente sabe que não vão ser positivos, né, porque a Holanda começou não obedecendo uma quarentena horizontal, que é o que as evidências apontam como uma perspectiva esperada, né, para a gente conseguir dar resposta, teve que voltar atrás, porque a taxa de letalidade deles passou de 15%, então eles voltaram atrás nas medidas, tiveram que implementar a quarentena. Espanha e Itália são exemplos também de países que colocaram as atividades econômicas acima, né, da importância da vida das pessoas e que colhem, então, os piores resultados. E os Estados Unidos, que é a expressão máxima do capitalismo, do neoliberalismo do mundo, que a gente não precisa, os números, hoje, né, as imagens das valas comuns, dos enterros em valas comuns, estão exatamente mostrando para nós o que é a consequência do capitalismo no mundo, né? É isso. O resultado do capitalismo, do lucro a qualquer preço é a morte, é a vala comum, é o descaso total, são vidas que poderiam estar sendo cuidadas e que não são, porque eles não têm sistema único de saúde, embora eles invistam e façam pirataria de compra de equipamento, eles nunca vão dar conta, porque eles têm uma população com muita comorbidade, eles têm uma população com comorbidades extremamente difíceis, que precisa de um sistema organizado para fazer o enfrentamento, população com alto índice de diabetes, hipertensão, sobrepeso, uma população sedentária que não faz atividade física e que tem muitos problemas de saúde que somente um sistema único, organizado e hierarquizado consegue fazer. Então, os resultados deles estão mostrando para o mundo que o capitalismo, o neoliberalismo não é o caminho, e a fala do Macron, para mim, ela já demonstra exatamente essa autocrítica importante de fazermos, né? O que é a prioridade para nós, né? Esses dias eu escutei era um debate entre pessoas ligadas à economia. Eu não sei se eram exatamente economistas, mas uma das pessoas disse assim: se a economia coloca o lucro acima das vidas das pessoas, está errado. Então a gente tem que pensar numa economia que faça com que a gente consiga viver bem. E isso que está posto, o capitalismo, né, Inês, ele é totalmente contrário à vida, porque ele explora a vida de todas as formas, e não só a vida humana, como tu mesmo colocaste. A própria, né, o meio, enfim, o meio ambiente, a gente faz parte do meio ambiente, mas, enfim, a fauna e a flora, ele também ataca, e isso desequilibra toda a nossa vida, né? Então, a gente está podendo fazer essas reflexões
com pessoas que muitas vezes defendiam, né, o merecimento, quem faz pode, né, a gente, enfim, a pessoa, o que trabalha, como se as pessoas não, né, não trabalhassem, aquele pobre, muitas vezes o miserável, não fosse uma pessoa que fosse explorada toda a vida, enfim, né, para outros enriquecerem. Então, isso tem feito a gente pensar muito sobre, né, infelizmente, é uma pandemia que tem atacado todas as pessoas, né? E que está fazendo a gente pensar e repensar. Eu acho que se há algo bom nisso tudo, é isso, esse momento a gente poder refletir. E a gente rebater aquilo, né, que por muito tempo nos trouxeram, principalmente quem está no poder, nos trouxe como algo, uma verdade absoluta, que é assim que tem que ser, né? Que se tu não produz, tu não vai, né, ser merecedor, enfim, e a gente sabe que tem muita gente que recebe muito dinheiro, que ganha muito, que está no poder e que nunca produziu nada. Né? E aí é que a gente está vendo que esse dinheiro hoje deveria estar sendo revertido para que pessoas pudessem se salvar. E a gente vê que, infelizmente, não é isso, né? A gente tem várias lutas lá na Câmara de Deputados para a revogação da Emenda Constitucional 95, para que haja a taxação das grandes fortunas, para que a gente tenha, né, outras fontes de renda para a população que hoje precisa do isolamento. E aí a gente tem aqui algumas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, né, gente? Mas uma pergunta importante, né, que a gente está vivendo esse momento do isolamento. Eu sei que tu já falou um pouco sobre isso, né, esse isolamento vertical, o horizontal, enfim, mas seria importante frisar isso, né, Inês? Aliado à política de saúde, defesa do SUS, para que a gente tenha atendimento para todas as pessoas, né? A gente tem aí o SUS, vai atender a todos que precisarem. Mas, se a gente não tiver outras medidas concomitantes, né, além do investimento em saúde, nós vamos entrar em colapso, por melhor que seja o nosso sistema. Por mais investimento que tenhamos, se não houver medidas de isolamento e medidas preventivas, por exemplo, o uso de máscaras, a gente não vai conseguir diminuir o contágio. E aí várias pessoas daqui a pouco vão precisar de um atendimento. A Jaque, que é a nossa parceira, tu conhece a Jaque Machado, né, advogada, queridona, sempre na luta também com a gente, pediu para te falar um pouco sobre essa questão do isolamento, né, as necessidades disso, e a questão das máscaras, né, qual é a máscara mais segura, se existe alguma que não adianta, enfim, se tu pudesse falar um pouquinho, a gente já vai para o próximo tema. Eu só quero fazer um resgate, assim, antes de falar dessa questão, né, da importância do isolamento, que, assim, ó, que o coronavírus, ele começa no andar de cima dos estratos sociais, né? A gente teve aqui no Brasil o primeiro caso sendo identificado no Einstein, que é um dos hospitais mais de ponta, né, privados, mais de ponta do país, que atende, assim, a elite econômica do país. O primeiro caso que a gente teve foi diagnosticado lá, e ele está descendo os andares dos estratos sociais, e quem tem que dar resposta para isso é o Sistema Único. Então, ele começa no Einstein e é distribuído para o SUS dar a resposta, né? Então, quando a gente fala em isolamento, a importância do isolamento, considerando, né, essa rápida transmissibilidade que esse vírus tem, porque ele é emitido pelas gotículas. Agora eu estou falando aqui, eu estou eliminando horrores de gotículas. Se eu estivesse infectada, eu estaria infectando com certeza as pessoas que estivessem, né, num raio mais próximo de 2 metros de mim. Então ele tem também uma capacidade adaptativa de sobreviver em superfícies, né, porque ele é um vírus que tem lá uma camada lipídica de gordura. A gente sabe que a gordura faz a gente ter uma reserva, né, então ele sobrevive fora também do ambiente, exatamente porque ele tem essa capacidade adaptativa. Então, se a gente coloca a mão, né, num qualquer espaço que tenha ali o vírus, a menos de 2 horas ele esteja ali, a gente leva a mão na boca, no olho, enfim, a gente pode ter uma contaminação. Por isso que a medida de isolamento horizontal para toda a população, ela é a medida que tem resultado, ela é a única medida que dá respostas para que o Sistema Único consiga atender. Vamos pensar, assim, na população de Pelotas, só para a gente entender, assim, dentro do nosso quadrado, por que é importante a gente manter o isolamento? A gente tem uma população de mais de 341 mil habitantes em Pelotas. Se a gente considerar que 10% da população
esteja infectada pelo coronavírus, o que as outras experiências, né, que já aconteceram nos outros países, na China, na Itália, nos demonstram, é que se 10%, então, de Pelotas tiver essa contaminação, a gente vai ter mais de 34 mil pessoas aí infectadas. O comportamento dessa doença, ela demonstra que 80% das pessoas vão ter quadros leves. Então, quadros leves são aqueles quadros em que o indivíduo, mantendo isolamento em casa para não transmitir, né, com uma boa alimentação, com uma boa higiene, uma boa hidratação, ele vai se recuperar bem, ele não tem comorbidade, ele vai superar, né, ele vai ter ali a sintomatologia muito parecida com a da influenza, né, mas ele vai conseguir se recuperar. Mas a gente vai ter 10% das pessoas que vão apresentar formas, então, que vão necessitar de hospitalização. E dessas 10%, 5% vão precisar de assistência ventilatória. Então, pensando nos números de Pelotas, 35 mil pessoas infectadas, 80% vão ser 27 mil pessoas que vão ter quadros leves. Mas os 10% vão dar mais de 5 mil pessoas que vão precisar de internação. E se 5% desses 10% precisarem de assistência ventilatória, a gente vai ter mais de 210 pessoas precisando de assistência ventilatória mecânica para conseguir sobreviver. E a gente tem hoje 57 leitos em Pelotas. Pelotas está conseguindo já organizar, né, mais leitos, tá trabalhando aí para organizar em estruturas fora dos hospitais, mas a gente trabalha com esse número real de 57. Então, a gente vai ter muito mais, a gente vai ter 140 pessoas que não vão ter dispositivo de assistência ventilatória básica para poder sobreviver. Então, quando a gente fala em isolamento, a gente fala em as pessoas terem, né, a infecção de forma gradual, que as pessoas, que a transmissibilidade ela se dê de uma forma mais lenta, e as pessoas vão tendo contágio, vão conseguindo ser atendidas nas suas necessidades, de acordo com o grau com a gravidade que cada caso vai requerer. Então, o isolamento é para isso, é para a gente conseguir atender as pessoas, para as pessoas não morrerem por desassistência, porque se a gente não fizer o isolamento de todas as pessoas, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter capacidade instalada, a gente não tem nem recursos materiais, nem recursos humanos para dar conta, só com esses números de Pelotas. E a gente tem que pensar que Pelotas também é referência para outros municípios, que municípios que sequer têm, né, um leito de UTI equipado, que tem profissional intensivista qualificado para dar esse atendimento. Então, a gente vai ter uma sobrecarga ainda muito maior. Então, olhando minimamente esses números, a gente consegue entender a importância de se fazer o isolamento. O momento de estar em casa é agora, a gente não pode sair para comprar o peixe, a gente não pode sair para comprar chocolate. Esse ano é Páscoa sem chocolate mesmo, né? A saída que a gente fizer é aquela saída rápida para coisas muito emergenciais que a gente tem que, né, que suprir no ambiente doméstico, mas a gente precisa observar com rigor essas medidas, porque isso é o que vai garantir do Sistema Único conseguir dar a resposta. Então, não tem fórmula mágica para a gente conter a transmissão desse vírus, que ele é muito rápido, ele é muito mais rápido, e a gente tem que estar sempre agindo à frente da rapidez dessa transmissibilidade. E aí todas as medidas são importantes, lavar sempre as mãos com água e sabão, lavar todas as faces da mão, a mão não tem só essa face interna, a gente tem que lavar por fora, no meio dos dedos, a ponta das unhas, né, fazer uma boa higiene, usar o álcool gel, aquelas pessoas que podem usar, né, infelizmente a gente deveria estar tendo disponibilização de álcool gel, o Sistema Único deveria estar distribuindo para as pessoas que não podem comprar, mas a gente não tem. A gente teve aqui esses exemplos maravilhosos, né, de uma empresa aqui pelotense, com as universidades, com o IFE, desenvolvendo esse insumo, então, para a gente também conseguir dar essa resposta, mas a gente deveria estar distribuindo para a população, né, o álcool gel, para a população que não pode adquirir, que não pode comprar, usar o álcool gel, as pessoas que têm, assim, possibilidade de utilizar uma máscara também, que façam o uso de máscara, a máscara confeccionada em casa, então, com, no mínimo, 3 camadas, e que possa ser frequentemente lavada, né, que a gente troque mais de uma vez durante o dia, e se for a máscara, aquela tipo cirúrgica que a gente compra, a cada 2 horas também fazer essa troca de máscara. Não precisa
utilizar a máscara N95, PFF2. Essas máscaras, elas são para as pessoas que estão expostas a cargas virais muito intensas. Então, elas têm um mecanismo de filtragem para as pessoas que estão ali com muita aerolização, né? Então, para profissional de saúde. Vamos deixar essas máscaras para os nossos profissionais que estão na linha de frente terem acesso, porque eles vão estar muito mais expostos que nós. Então, se as pessoas que puderem, né, adquirir a sua máscara de tecido, lavar, fazer uma troca 2, 3 vezes ao dia, né, ter 3 máscaras no mínimo, 4, e fazer sempre essa lavagem com água e sabão, secar e no outro dia usar, já é uma medida muito, muito, muito boa, assim, protege que a gente também tenha contato, né, da mão com os outros, né, com fechadura, enfim, com roda-mão né, de escada, enfim, que a gente consiga diminuir esse potencial de transmissibilidade nesses espaços, assim, que são comuns. É um dispositivo válido, está valendo utilizar agora, e a gente reforça a importância, sim, para as pessoas que puderem, né, ter esse dispositivo. Mas a gente também entende que o Sistema Único deveria estar disponibilizando, né, mas infelizmente a gente não é nem autossustentável em termos de produção de máscara cirúrgica no país, a gente depende de importação da China para poder ter, né, então a gente não avançou nem, né, na perspectiva industrial no Brasil, a gente está aí dependendo, né, dos outros países para ter um insumo que é muito básico, que a gente deveria ter e está sendo distribuído aí pelo sistema público, né. Infelizmente a gente não tem ainda isso, mas eu acho que isso também é outra. A gente vê aí a produção, por exemplo, de respiradores, né? A gente vê universidades aí já elaborando, né, projetos para respiradores para a gente ter os nossos, para não depender de fora. Pelotas está fazendo, né? Já está se organizando, né? A gente teve uma reunião com a secretária de saúde essa semana e já está se organizando, então, para fazer uma compra de mais respiradores. Então, a gente vai ter, pelo que mais ou menos foi colocado, vai ter mais respiradores do que nós temos hoje. Nós temos realmente somente 57 leitos de UTI com respiradores, então é problemático, porque daqui a pouco, né, se precisa de mais, e vai se precisar, pelo que a gente tem visto, né? E aí também está se organizando junto ao SESI ali, 156 leitos de enfermaria também para poder dar conta. Então, é uma organização, mas como tu disse, né, Inês, Pelotas é referência de saúde para outras cidades, então não é só a população de Pelotas. A gente vê isso com muita preocupação, porque daqui a pouco cidades vizinhas, que muitas vezes não estão fazendo com rigor o isolamento, porque o governo federal, infelizmente, determinou que cidades onde não haja contaminação, né, quando não tem nenhum caso, mas a gente sabe que não tem caso muitas vezes, porque não tem teste para todo mundo, né? Aí a gente vê aí uma subnotificação de casos, pessoas que daqui a pouco adoecem, até vêm a falecer, e não vai ser notificado que essas pessoas tiveram coronavírus, e daqui a pouco vão ter que precisar de algum atendimento aqui em Pelotas e vai sobrecarregar isso que a gente, né, tem aqui. A gente vê aí medidas que a prefeitura tem tomado, que são importantes com relação ao isolamento, a gente tem colocado que a prefeitura tem trabalhado muito bem até nesse ponto. O problema é que em alguns momentos se abre isso, se abriu agora para a venda de chocolate. A gente viu aí as pessoas num alvoroço para comprar chocolate, né? A gente vê aí grandes lojas se beneficiando, porque aí vão vender chocolate, aí todo mundo vende chocolate, todo mundo vai lá, e aí é um foco, né? A gente viu hoje com espanto um médico, enfim, um residente também que né, deu positivo ali para o coronavírus no teste rápido. Então, assim, ó, isso nos assusta, porque tem que ter mais rigor, né, nessa política para a gente poder dar conta da saúde de fato, né, e principalmente proteger quem está na ponta, porque não são só os médicos e enfermeiros, tem todo o pessoal que trabalha dentro do hospital, que precisa de material. A gente recebeu denúncia de que tem profissionais que não estão recebendo máscara, pessoal da higienização nos hospitais, como que não vai ter máscara? Se são pessoas que têm contato direto, né? Enfim, com materiais que podem estar contaminados. Pessoal, enfim, de várias áreas, assim, tem que todos os profissionais estar. E não só esses, todos, né? O do comércio, enfim, a gente tem que
bater em cima disso e cobrar, né? Quem for no comércio, por exemplo, ver, chama o gerente, diz, olha, o teu funcionário tem que estar com luva, tem que estar com álcool gel, tem que ter uma proteção ali para ele não né, ter contato direto com as pessoas. Mas são vários temas, né, Inês? A Inês é tão maravilhosa que a gente quer ficar conversando tanto com ela. Mas, Inês, queria que tu falasse um pouco sobre a questão do sistema de vigilância, né, que tu trabalha. Então, se tu pudesse dar uma... enfim, falar para nós sobre a importância nesse momento do sistema de vigilância também. O sistema de vigilância é exatamente isso, ele está sempre um passo à frente de tudo que vem acontecendo, né? De todos esses agentes que podem, então, que são potenciais para a gente estar desenvolvendo doenças a partir de análises de dados, né? Ou no caso dos crônicos, a gente faz essa análise também a partir dos determinantes sociais, né? Para identificar quem são os indivíduos que são suscetíveis a determinados agentes e a gente poder, então, traçar estratégias junto com os processos de assistência, né, ligados diretamente aos municípios, como que a gente vai fazer as intervenções nesses locais, então, onde a gente tem os indivíduos suscetíveis. Na questão do Covid, não tem indivíduo suscetível, né, toda a população está exposta pela característica aí, né, da transmissão desse vírus. Mas o sistema de vigilância é isso, né, é um sistema todo organizado, né, hierarquicamente. A gente tem pontos sentinelas também para alguns agravos, né, que a gente já fica fazendo análises, observando o comportamento de circulação de determinados agentes etiológicos também, mas isso também implica na questão da avaliação ambiental, sanitária. Então, é um trabalho muito amplo, né, é um trabalho complexo, sistemas de vigilância são extremamente complexos no país, mas é um sistema que, quando ele está hierarquicamente funcionando, a gente consegue dar boas respostas. O que a gente pode dizer sobre essa questão da pandemia no Brasil, né? Que a gente teve lá 41 dias aí a entrada do primeiro caso no Brasil, que a gente não teve sistema de vigilância nas portas de entradas do país, que a gente já sabia o comportamento desse vírus, a gente não teve barreira sendo feita nos aeroportos, nos portos, né? Exatamente porque a gente tem um governo central a nível federal que não entende a importância, né, de se manter essas vizinha, que era mentira. Ai, então, olha, né? Então a gente está aí hoje com todos esses casos, né? Porque quando ele quando ele está atuando na forma que ele tem que atuar, a gente consegue dar respostas excelentes, né? Para os agravos, para os indivíduos, para as populações mais suscetíveis e nesse caso da pandemia para toda a população. Mas a gente não teve, né? A gente vê que as pessoas voltavam de viagem, sequer a temperatura era aferida nos aeroportos, né? Então a gente já teve falha no começo do sistema de vigilância, né, que a gente tem que fazer uma análise sobre isso, né, a gente tem aí os órgãos, sobretudo, que são ligados, né, a essa atividade, que é a Anvisa, né, que faz essa fiscalização portuária, aeroportuária, que não atuou, esse sistema ele não existiu. Então, ele recai para os estados e para os municípios já num outro nível de vigilância, que aí a gente, né, teve um crescimento muito grande aí do número de casos e a gente já passou rápido de uma fase de contenção para uma de mitigação, porque os casos aumentaram muito, né, porque a gente não cumpriu, né, com todo esse esquema de vigilância que a gente deveria ter desde o começo, intensificado, né, a partir lá do diagnóstico de 31 de novembro, lá na China, em Wuhan, a gente já deveria ter acionado todos os nossos sistemas aqui, mas isso não aconteceu, e agora a gente está mitigando, literalmente mitigando, esses casos dessas pessoas que estão, então, apresentando os quadros, né, que estão aí infectados. Então, é um trabalho super complexo, assim, a gente precisa reforçar a importância de recurso para o sistema único, para a gente ter, né, sistemas de vigilância atuantes, sistemas de vigilância em que os trabalhadores também tenham formação, educação permanente, que o próprio sistema único invista na formação continuada desses trabalhadores, para a gente ter profissional de ponta, sistema de ponta atuando e a gente né, conseguindo aí fazer as prevenções todas que a gente deve fazer, as respostas que a gente deve dar. Lembrando que a gente vive no oitavo, a gente está, né, naquela escala de Gini que mede ali
ali os determinantes sociais de desigualdade a nível global, o Brasil está em 8º lugar no mundo, em país mais desigual. A gente está do lado de Belize e Botsuana nesse ranking, né? Então, se a gente pensar assim na capacidade produtiva do país em termos de riquezas, e a gente comparar com a capacidade produtiva de Botsuana e Belize, é inaceitável que a gente esteja nesse ranking de desigualdade. Então, se a gente não discutir desigualdade social nesse país, a gente vai ter sempre que ter um sistema de vigilância cada vez com mais recurso, porque a gente vai ter sempre mais indivíduos suscetíveis ao adoecimento de doenças, sobretudo transmissíveis, e das não transmissíveis também, porque a gente tem aí já indivíduos com alto índice de diabetes, a gente já tem a nossa maior causa de morte e mortalidade no Rio Grande do Sul por cardiovascular, então a gente precisa, sim, discutir determinantes sociais nesse país, para a gente poder entender quem são os indivíduos suscetíveis e para quem a gente tem que ter o nosso olhar de política pública para fazer intervenção. Mas se a gente não fizer distribuição de renda nesse país, se as pessoas não tiverem qualidade de vida para se alimentar, para viver, para ter água tratada, a gente tem 13% de pessoas nesse país que não tem nenhum tipo de abastecimento de água, nenhum tipo. São pessoas que caminham distâncias para buscar um balde de água. Enquanto a gente não discutir isso, problema de saneamento, distribuição de renda, a gente vai estar sempre tendo que investir cada vez mais em sistemas de vigilância, porque a gente vai ter cada vez mais pessoas suscetíveis. Quanto mais empobrecida a população, maior é o número de indivíduos suscetíveis para adoecer. E é nisso que a gente tem que fazer a nossa luta, a nossa defesa, a gente tem que fazer escolhas políticas de pessoas que entendam a importância de distribuição de renda. Esse é o momento da gente discutir isso, da gente pensar alternativas de distribuir renda, de taxar grande fortuna, sim, de fazer boa distribuição. Os países europeus ficam chocados com o nosso sistema tributário, né? Eles não entendem como que grandes fortunas não são taxadas, que não adianta ir para a Europa fazer pobre é o que mais paga imposto, né? É um absurdo isso. Se a gente comparar o ICMS, que aqui no Rio Grande do Sul é o maior índice, né, o maior percentual do ICMS aqui no Rio Grande do Sul, e qual é, o que o Estado coloca, que retorno que a gente tem? As escolas estão sucateadas. Professores com salário parcelado, com desconto, sem reposição. Absurdo. Então, assim, a gente tem que quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos tem que ser subsidiado, sim, pelo Estado, a gente tem que distribuir renda, porque se a gente não distribuir renda, a gente não atua nos determinantes sociais das doenças, a gente vai estar sempre tratando o indivíduo já adoecido, e a gente tem que prevenir a doença, a gente tem que chegar antes, a gente tem que atuar em política pública de prevenção, de promoção da saúde. A gente tem que pensar no estado de bem-estar social, que é isso que está lá na nossa Constituição. Então, a gente tem que ser constitucionalista, legalista, lutar por isso, porque a gente só vai ter uma sociedade justa quando a gente colocar isso em discussão em todos os segmentos, e ter pessoas com coragem como tu, Fernanda, para enfrentar isso. É por isso que tu me representa. Por isso que tu me representa, porque tu faz esse enfrentamento, tu faz essa discussão, e é dessas pessoas que a gente precisa, são pessoas com esse entendimento que a gente precisa nesse país para fazer o enfrentamento e a gente ter uma sociedade justa. Obrigada, Inês, pelas palavras. Imagina, acho que a gente está, né, todas no mesmo lado, né, lutando, cada um no seu espaço. Eu sempre digo, as pessoas, a gente precisa da representatividade parlamentar, a gente precisa mudar esses espaços, mas a gente também precisa valorizar todos os outros espaços que são tão importantes, o professor dentro da escola, né, o profissional de saúde hoje que a gente tem visto, né, a gente tem aí aplaudido os profissionais, mas não basta só aplaudir, a gente tem que lutar junto para que haja revogação da emenda constitucional 95, que a gente lutou tanto para que não fosse aprovada, mas infelizmente, né, os partidos que hoje estão apavorados, entre aspas, né, mas estão hoje mais apavorados com essa função da pandemia, foram os que foram lá e defenderam, muitos deles, a revogação, a emenda constitucional 95, que congela, né, dinheiro para a saúde, educação para as áreas sociais, onde a gente mais precisa. E quem é que vai, né, infelizmente, ser o mais... quais são as pessoas que vão ser mais impactadas com isso? Toda a sociedade vai ser, né? Porque o SUS ele é universal, e se a gente não tem o fortalecimento disso, obviamente que, né, a doença que vai acometer ela é uma doença que
como é o Covid agora, que vai acometer tanto pobre, vai chegar também nas camadas, né, mais altas. Mas, se a gente não tiver, de fato, um sistema público que vá dar conta disso, a gente não vai, né, conseguir avançar em ter uma sociedade melhor. A gente tem... Hoje, esses governos estão aí se dando conta, mas como que depois de passado tudo isso, né, das profissionais que estão na ponta lá, tentando batalhar para conseguir dar conta de tudo com os poucos recursos que tem, das universidades que foram tão atacadas, estão sendo tão atacadas por esse governo, que estão tentando produzir ciência, né, e produzir vacina, e produzir teste rápido, né, que seja mais barato, porque os testes são horríveis de caros, né? Então, todos assim, importados. Todos importados, então assim, como que isso aí como que vai ser depois? Vão continuar com a mesma lógica liberal, né, neoliberal, de que assim o Estado tem que ser mínimo, porque na verdade o Estado é mínimo para o povo, mas ele é o melhor, o Estado hoje é o que mais dá recurso e mais dá dinheiro para esses grandes empresários que só negam impostos, que ganham, né, isenções, isenções, que têm aí grandes fortunas e não tem nenhum tipo de imposto que caia por cima deles, né? Então assim, estão ganhando dinheiro, explorando o povo e ainda ganhando do Estado, né? Em contrapartida, estão também ganhando do Estado, né? Então, assim, explora o trabalhador, e esse trabalhador ainda paga mais impostos para que esses grandes empresários se mantenham no poder. A gente precisa fazer esse debate agora. A gente sabe que a gente tem aí a luta pela nossa vida, a gente está tentando, quem pode, né, ficar mais isolado em suas casas, mas a gente não pode esquecer que tem pessoas que hoje não conseguem, ou porque tem que trabalhar, porque são profissionais da saúde, ou profissionais que estão ali na ponta, né, dos serviços essenciais, ou são as pessoas que hoje não têm condições, autônomos, pessoas que são MEI, que não podem trabalhar, né? A gente vai entrar num período de recessão horrível, e a gente tem que estar muito consciente disso. Então, assim, como que essa política que está aposta vai lidar com tudo isso? Vai dizer que a conta vai ter que ser cobrada depois do trabalhador? Porque hoje, com muito custo, nós temos as pessoas, né, a população autônoma, que está desempregada, recebendo R$600, né? Mulheres, chefes de família, recebendo dois benefícios, né, de R$600, né, dando o valor de R$1.200. Mas isso foi uma luta da população, junto a partidos de oposição a esse governo. Não foi uma benesse desse governo, porque nunca Bolsonaro pensou em dar um valor desse para a população. Pelo contrário, ele dizia que era uma gripezinha, que não tinha que ter medo disso, que não era nada. Depois ele disse que ia dar R$200, e agora ele deu, né? Concedeu os R$600 porque houve luta e porque houve aprovação no Congresso. Nós, do PSOL, a gente tem lutado porque a gente tem uma renda mínima, né? O nosso valor, inclusive, de renda mínima era de um salário mínimo. Era muito maior do que esse valor de R$600, que a gente sabe que é pouco, né? Frente a tantas dificuldades que as pessoas estão enfrentando. E a gente tem feito várias lutas, né, Inês? A gente tem né, falado sobre a questão da água, a gente tem falado sobre as dívidas das pessoas, que as pessoas estão ficando endividadas, enfim. E isso tudo a gente tem que pensar. E a gente tem que dar, né, fortalecer o sistema único, fortalecer a ciência. A gente não vai conseguir entrar nesse ponto, né, Inês? Mas a Inês estava lembrando, antes da gente entrar, os cortes nas bolsas de pesquisa, né? O quanto isso está impactando já, né? Já impacta agora para a produção científica do nosso país. O valor que está se repassando para as cidades que hoje, né, se tu quiser até falar um pouco sobre isso, né, Inês, que agora está se aumentando um pouco, mas que não vai ser o que a gente está precisando. Então, assim, são várias questões que são colocadas hoje, que é importante que a gente fale, né, também sobre isso, que as pessoas saibam qual é a política, o que a gente pode fazer também enquanto sociedade para cobrar que isso não, que se reverta isso, que a gente consiga transformar essa realidade. Isso, falar assim de uma maneira rápida, né? Porque a gente já está passando do tempo aqui que a gente ia combinar. Mas para a primeira entrevista foi bom, né? Ninguém. E dá para assistir em partes também, né? Mas é o momento ideal para a gente fazer esse tipo de discussão, discutir desigualdades, né? Discutir renda mínima, discutir a questão, né, da distribuição de renda. Isso é um momento que a gente está fazendo reflexão de tudo na vida, né? Então a gente precisa retomar isso. A perspectiva do sistema único, que hoje também é subfinanciado, que desde 2016, né, até hoje, 2020, com
já com esse congelamento, né, dos recursos de financiamento do Sistema Único, a projeção é de menos 20 bilhões de reais que estariam sendo investidos no Sistema Único. Eu fiz uma conta muito rápida, só para a gente poder assim, entender o que esses 20 bilhões a menos no Sistema Único poderiam estar impactando. Momento atual, uma média de 12 mil reais por respirador, digamos um respirador barato, né? Porque hoje tem respirador aí de ponta a 70 mil, mas uma média de 12 mil reais, que é um dispositivo um pouco mais barato e que ainda tem muitos modelos desses disponíveis nos nossos hospitais. Um respirador a 12 mil reais, só com esses 20 bilhões a menos, daria para adquirir 167 mil respiradores com esse recurso que foi cortado. Isso é uma conta que, se a gente pegar os 5.570 municípios do país, daria para distribuir 3 respiradores por município. Claro que a gente não distribuiria respirador para todo o município, tem município que não tem, né, condições de ter um leito de UTI, mas se a gente fizesse uma boa distribuição, isso impactaria já nesse quantitativo. Então, recurso de saúde, a gente não pode pensar em ter ele congelado, a gente tem que pensar em expandir ele, porque a gente tem que ampliar as políticas de saúde conforme as necessidades de saúde da população vão se apresentando. Então, se eu tenho um ano com um indicador de mortalidade infantil maior, eu preciso ter recurso de saúde para implementar a estratégia de cuidado e intervenção imediato, para saber do que essas crianças estão morrendo. Está morrendo de diarreia, está morrendo por respiratória, porque não tem assistência, ou porque a criança tem algum outro problema ali, que é problema econômico, a gente precisa intervir nisso para melhorar esse indicador. Então, o recurso de saúde, o financiamento da saúde, ele tem que ser o mais flexível possível, porque ele tem que acompanhar a necessidade de saúde da população, para a gente fazer promoção e prevenção de saúde, porque quando a gente trata lá no nível mais complexo, é tudo muito mais caro, porque a gente precisa de tecnologia, de recursos caros, importados, para poder fazer assistência. Então, a gente tem que ter recurso na ponta, na base, fazer bons diagnósticos de saúde da nossa população e implementar a estratégia com custeio para isso e interferir nesses indicadores. Então, esse é o sistema único que a gente idealiza, é para esse sistema que a gente trabalha e é para esse sistema que a gente tem que pensar formas de financiamento. Mas se a gente não discutir reforma tributária, se a gente não taxar grande fortuna, se a gente não entender determinante social de saúde, a gente nunca vai conseguir fazer uma boa discussão com a sociedade e a gente ter um financiamento adequado para o sistema único que a gente tem. Eu vou finalizar assim falando a frase do Conselho Nacional de Saúde, assim, queremos o SUS por inteiro e não pela metade. Então isso é um lema assim de quem tem essa paixão pelo sistema único, assim, a gente quer o SUS por inteiro, a gente quer ter recurso para implementar a política de saúde pública e dar respostas aí, então, para a nossa população, né, que é o que a gente espera, sonha, trabalha, idealiza, e é para isso que a gente vive. Exatamente, né, Inês? A gente vê aí, a gente sempre conversou sobre isso, né, Inês? Sempre me colocou aqui, existe uma supervalorização da alta complexidade, né? Se investe muito na alta complexidade, que é quando a pessoa já, né, todas as outras etapas de cuidado, né, lá da prevenção, do cuidado inicial para não ter agravamento de uma certa doença, para que a pessoa não precise chegar na alta complexidade. E a gente vê tudo ao contrário, né? A gente vê aí um investimento alto, caro, muitas vezes pagos para a rede privada, né? E um investimento mínimo para atenção básica. Por isso que a gente vê aí muitas unidades básicas sem equipamento, sem material, as pessoas trabalhando com, né, equipamentos já sucateados, sem ter um mínimo de estrutura para poder atender as pessoas, né, que precisam. A gente tem aí profissionais maravilhosos, e a gente queria, né, já para ir finalizando, eu não vou conseguir responder a todas as questões, porque a gente já está quase 1 hora, né, de vídeo, e aí eu acho que as questões que ficaram hoje, eu sei que muitas pessoas querem falar sobre os últimos acontecimentos, enfim, a gente tem várias questões, né, que surgiram essa semana em Pelotas, enfim, no estado, no Brasil, mas a gente tem uma live na segunda e a gente vai abordar isso na segunda-feira. Mas para a gente pensar, né, Inês,
no quanto que a gente tem ainda que avançar, né, nessas políticas, avançar na organização, né, do investimento em saúde. E a saúde, a atenção básica sempre coloca, né, que ela é prioritária e a gente precisa, enfim, né, claro, todo o sistema é importante, mas ela precisa de maior investimento. E acho que é isso que a gente tem que priorizar também. Então, eu gostaria de agradecer a Inês. Eu não vou conseguir falar, tem um monte de comentários aqui, Inês. Eu estou lendo os comentários. E o pessoal, assim, ó, agradecer a todos que participaram hoje, né? Que colocaram suas sugestões. A gente não conseguiu responder as perguntas, só a da Jaque, acho que foi. Agradecer a participação de todos, de todas, e principalmente de ti, né? Da tua participação, Inês, nessa primeira live que a gente está fazendo com um convidado, uma convidada, né? Tão importante para a gente, uma pessoa que tem um conhecimento vasto, né? Sobre a questão da saúde. E agradecer, a gente com certeza aprendeu mais um pouco e também já tem aí. Já está buscando, né, a partir dessa live, outras ferramentas também para a gente poder trabalhar e lutar cada vez mais para que a gente tenha que a gente consiga passar por isso e que a gente consiga realmente fortalecer o sistema único, né, ter políticas, enfim, que contemplem o que a população precisa e que a gente consiga fazer uma transformação, né, a partir disso tudo, que não seja em vão a gente passar por isso tudo, né, que a gente consiga refletir junto à sociedade e que a gente não saia tão traumatizado, né, que a gente tenha força para lutar, porque não está sendo fácil, a gente sabe que não está sendo fácil para muitas pessoas, são vários problemas. Mas é isso, acho que a gente, cada um fazendo o que pode, né, dentro dos seus espaços, quem pode mais faz mais, quem não está podendo tanto vai cuidar um pouco mais da sua vida, né, particular, mas é isso, acho que essa sociedade mais solidária que a gente tem lutado, acho que a gente tem visto hoje muita solidariedade, e acho que é a partir dela que a gente vai conseguir se unir. Obrigada, Inês. Não, eu que agradeço. Abraço para todos que estão aí. A gente está sempre junto. Tá certo. Obrigada, pessoal. E segunda-feira, de novo, a nossa live, às 6 horas, tá bem? Um abraço a todos, bom final de semana. Tchau, Inês. Tchau, tchau.